Olá e bem-vindos ao Dobre Passa para o Próximo, eu sou Antônio Matheus. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma review de um filme que, bom, acho que nada na minha... Eu nunca esperei nada, eu nunca fiquei tão ansioso por algo em toda a minha vida. Simplesmente Superman, de 2025, do James Gunn, Inicialmente o filme ia se chamar Superman Legacy, mas o James Gunn tirou o Legacy e só deixou Superman. Ele disse que subtítulos são só para sequências. Então, se for ter um Superman Legacy, vai ser lá pro futuro. Mas ok. Antes de partirmos para minha review, opinião e falar coisas sobre o filme, vou dar um pequeno resumo do que é o Homem de Aço, o que é o Superman, para quem não conhece muito do herói. Bom, no ano de 1938, Jerry Siegel e Joe Shuster criaram Superman na edição número 1 da Action Comics. Esses dois criaram o Superman, bem diferente do que conhecemos hoje. Na época não existia Kryptonita, o Superman não voava, ele só dava pulos bem altos e eu acho que ele não soltava laser pelos olhos. Mas tudo bem. O Superman, nessa HQ, ele nasceu aí. O Superman nasceu aí e o Superman, ele abriu portas para algo muito maior do que ele. O arquétipo de super-herói foi o Superman que criou. Sim, eu sei que antes já existiam, acho que mangás em que já tratava de heróis. Eu sei que na droga da Grécia Antiga tinha super-herói, que os semideuses gregos eram tratados como super-heróis e blá 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 blá, eu sei. Mas o arquétipo de super-herói que conhecemos hoje em dia, que eu e você conhecemos, que o super-herói que nós conhecemos, nasceu com o Superman em Action Comics número 1. E com o tempo, o Superman ele foi mudando, ele foi ganhando os poderes que conhecemos hoje. Superman pôde voar, Superman pôde soltar laser pelos olhos, Superman, para as histórias do Superman não se tornarem chatas e repetitivas de rolou alguma besteira, rolou briga, o Superman, não se preocupem, o Superman bate em todo mundo e tá tudo resolvido. Pra dar uma nerfada no herói, criaram a Kryptonita para as histórias não ficarem sem graças. E com o tempo, a mitologia do Superman foi nascendo, o Superman foi nascendo. Ele foi sendo criado, ele foi sendo moldado. Algo incrível foi nascendo. O Superman começou a ganhar seus vilões. Lex Luthor, Parasita, Brainiac, Metallo, Darkseid. Muita gente vai falar, não, Darkseid é vilão da Liga. Mas o Darkseid surgiu como vilão do Superman. Mas o Darkseid é um vilão tão grande, mas tão grande que teve que virar vilão da DC toda. Mas ele é principalmente do núcleo do Superman. Superman que saiu na mão com o Darkseid primeiro. Mas, muito bem. Só que, no ano de 1978, o Superman, ele não foi só o primeiro como em super-herói, HQs de super-herói. Superman foi o primeiro para ter um filme de super-herói. Um filme baseado em uma HQ, baseado no herói. Pode ter existido algum antes, mas o primeiro filme de verdade que trouxe as HQs para as telas, para as pessoas verem praticamente uma história em quadrinhos da época, uma história em quadrinhos da época, relido com atores e atores de verdade, com falas, com trilha sonora, coisas assim. Isso só foi acontecer com o Superman em 1978. O Superman de 1978, o nome do filme também é Superman. De estrelado por Christopher Reeve e Richard O'Donnell. Meus amigos, esse filme é uma obra incrível. Foi o primeiro filme de super-herói da história e digo, filme de super-herói como conhecemos hoje. Foi o primeiro filme em que vemos o Superman vemos um herói com efeitos, com trilha sonora própria, com tudo ali. Eu sei que existiam séries, o Superman mesmo teve uma série de TV em preto e branco, mas o que conhecemos como Superman, filmes de herói, surgiu ali. Superman foi tão importante tanto nas HQs quanto no cinema dos heróis. Então o Superman, ele continuou crescendo ao decorrer dos anos. E
os filmes do Christopher Reeve e do Richard O'Donnell foram decaindo da qualidade. Com o tempo, se eu não me engano, o Richard O'Donnell largou o projeto por desavenças com a Warner. Porque o filme do Superman, o 2 mesmo, a Warner, que é a detentora da DC e, consequentemente, dos filmes de herói da DC, começou a brigar com o Richard O'Donnell. E o O'Donnell ficou bravo porque a Warner tava botando a mão no projeto dele. E ele não queria isso. Então ele tretou com a Warner e foi embora. Consequentemente, o Christopher Reeve teve 4 filmes. Um filme é supremo, maravilhoso, não diria perfeito, mas muito bom, que é o Superman de 78. O Superman 2, A Aventura Continua, que é muito bom, muito legal. Tem o Zod, tem o General Zod, tem um aumento maior na mitologia de Krypton ali, principalmente nos cinemas. Era muito impressionante, principalmente na época. Tipo, literalmente 4 pessoas voando. O Superman saindo na mão com 3 pessoas. Incrível. Só que, com a saída do O'Donnell, eles tiveram alguns problemas. Então, no Superman 3, ao invés de ser um filme do Superman, eles chamaram um comediante aleatório, que fazia sucesso na época, pra estrelar um filme com o Superman. O filme é um lixo. Eu nem assisti ele, porque não tinha dublado. Ai, por que eu não vendo legendado? Eu sou preguiçoso, eu não tô com saco pra ficar lendo. E se for pra eu ficar lendo, eu pego uma HQ do Superman e leio, né? Mas tudo bem. Então, pra tentar arrumar a cagada que eles fizeram no terceiro filme, eles entregaram o Superman pra uma empresa de efeitos e coisas assim, pra fazer o Superman 4. E seria o filme mais caro do Superman, ia ser um baita filmão. O filme foi um fracasso, o estúdio que tava fazendo esse filme faliu no primeiro trabalho, e o Superman ficou anos e anos sem um filme. Mas o Superman não ficou parado, o Superman continuou agindo, o Superman continuou tendo várias coisas. Depois da crise nas Infinitas Terras, o Superman teve uma das melhores HQs, o Homem de Aço, a primeira HQ do Superman no pós-crise. Simplesmente incrível essa HQ, recontando a origem do herói e a modernizando, sendo praticamente uma bíblia para qualquer pessoa que vai ler o Superman para escrever, tanto para escrever quanto só para conhecer o herói mesmo. Então, o Superman continuou a jornada dele até os anos 90, em que as HQs do Superman estavam tendo uma baixa nas vendas. A DC simplesmente matou o Superman. E tipo, hoje em dia matar personagem é a coisa mais normal do mundo. Mas na época foi um boom. Não era normal matar personagem. E quando matavam, era pra valer. Tio Ben que o diga. Gwen Stacy que o diga. A original. Não tô falando aqui que tem 300 multiversos. Tipo, era muito difícil você matar um personagem e ele voltar. O Superman foi exatamente isso. O Superman morreu, mas voltou. Com a grande saga A Morte e Renascimento de Superman. Meus amigos, até o Jornal Nacional falou sobre a morte do Superman. Vocês têm noção? Do Jornal Nacional, a Globo. Bom, eu espero não estar espalhando desinformação. Mas tudo bem. Então, o Superman continuou. E decidiram voltar a fazer filmes do Superman. O Batman, nos anos 2000, o Batman tava fazendo um sucesso do cacete nos cinemas. Um sucesso assustador graças a um homem. Não sei se vocês já ouviram falar, Christopher Nolan, com a trilogia do Cavaleiro das Trevas, que tem Batman Begins, um dos melhores filmes de herói da história, Batman Cavaleiro das Trevas, que dizem que é o melhor filme de super-heróis da história, e o Cavaleiro das Trevas ressurge, que eu vi um pessoal falando meio mal, mas que ainda é bom. Christopher Nolan, um homem que fez Interestelar, Oppenheimer, e vai fazer a Odisseia. Irmão, esse cara era uma lenda, e eles queriam trazer o Superman de volta. Então eles decidiram trazer o Superman de volta, já que a DC estava fazendo muito sucesso nos cinemas. Eles decidiram trazer o segundo maior herói deles de volta e o maior herói da história de volta, o Superman. Então, para continuar o legado do Christopher Reeve, eles fizeram Superman Returns, ou Superman o Retorno. Um filme do Superman
feito pelo, estrelado pelo Brandon Routh. Não, é o Brandon Routh? Eu não sei. O filme não é importante. Esse filme ia ignorar o terceiro e o quarto filme do Christopher Reeve e iam ser uma continuação só do 1 e do 2 do Christopher Reeve. Só que esse filme foi meio mal, tanto nas bilheterias quanto na crítica. Ninguém gostou muito desse filme. Ele tem alguns problemas e Mas em 2012, acho que é 2012, um filminho muito humilde que provavelmente vocês conhecem, estrelado por Henry Cavill e dirigido por Zack Snyder, O Homem de Aço. O Homem de Aço, filme foi feito pra surfar agora de verdade na onda do Nolan. O filme do Returns era só pra ressuscitar o Superman do Reeve e pra dar uma surfadinha na fama que o Batman tava fazendo. Mas agora, meu amigo, era pra surfar de verdade na onda do Christopher Nolan. Um filme de super-herói realista. Um Superman realista que existiria na vida real. Ai, nossa. E originalmente era pro Nolan dirigir esse filme. Mas como o Nolan tava ocupado com algum projeto dele, não faço ideia de qual projeto seja. O foco aqui não é o Nolan, é o Superman. Ele tacaram na mão do Zack Snyder, que na época era visto como um visionário. Ele dirigiu A Madrugada dos Mortos, roteirizou e dirigiu 300. E também escreveu e dirigiu Watchmen, que eu vi o pessoal falando meio mal da adaptação. Eu sei que tem alguns problemas, mas eu não posso dizer muita coisa porque eu nunca li Watchmen. Eu tenho muita vontade, o problema é que a HQ custa um rim e eu não tenho um rim pra doar, pra vender, né? Então vou esperar uma promoção e fazer igual um rato e pegar quando estiver bem baratinho. Mas ok. O Superman do Homem de Aço, do Henry Cavill, ele foi muito bem aceito quando saiu. Ele foi muito bem aceito por causa de quê? O tom mais realista, um pouco mais dramático e principalmente as cenas de ação. Eu não gosto do Henry Cavill como Superman, eu já vou explicar meu motivo. Eu gosto do Henry Cavill como ator. Bom, como ator, como persona que ele mostra ser fora das telas. Eu gosto do cara, acho ele legal e tal. Se eu pudesse, eu seria amigo dele. O problema é que eu não posso e que ele não é um bom Superman. Para ser Superman, você precisa ter carisma e ter uma boa atuação para convencer como o Clark Kent. Já que o Clark Kent, ele não é só um Superman de óculos. Ele é outra pessoa. Para o Superman se disfarçar entre os seres humanos, ele precisa ser uma pessoa completamente diferente quando é o Clark Kent. Porque o Clark Kent, ele é um bobão, ele é desastrado, ele é esquecido e ele é zoado. Já o Superman, ele é confiante, ele tem um alto astral, todo mundo gosta do Superman e o Clark Kent é só um humano. O Superman precisa nivelar essas duas coisas para que ninguém descubra que ele é o Homem de Aço, para ninguém descubra que o Clark Kent é o Superman. Então, para você ser o Superman, você precisa atuar, precisa ter carisma, mas o Henry Cavill não tem nada disso. Henry Cavill, ele é uma porta. Ele não é carismático como o Superman, e quando ele é o Clark Kent, ele é o Superman com óculos e com roupas normais. Não tô nem brincando. Tipo, isso é problemático. O Superman precisa ter uma boa atuação. E um dos problemas que o Zack Snyder, o próprio Zack Splinter fez, é que ele fez algumas decisões meio erradas. Ele decidiu trocar o que o Superman é pelo que o Superman é conhecido por estilo e estética. O que seria? Ele decidiu trocar o Superman, o clássico Superman, o Superman que salva as pessoas, que ao invés de lutar com o vilão e só ficar preocupado em sair na mão com o vilão e acabar com ele, mandar ele pra prisão, ele vai bater no vilão, mas vai ajudar as pessoas que estão em volta dele a não se machucarem, a não se ferirem, a nada disso de ruim acontecer com elas. Mas o Zack Snyder cagou pra esse lado do Superman. Se você for ver a luta do Superman contra o Zod, o X1 é insano entre os dois, que
É um Dragon Ball completo. É tipo soco, quebrando a barreira do som, eles se jogando, pegando objeto, batendo no outro, pá. Maior combate da história. Isso é um negócio que eu não posso falar mal de Man of Steel, do Homem de Aço. Que as cenas de ação são insanas de boas. O problema é que se um filme vivesse só de cena de ação, Michael Bay estaria dirigindo Transformers até hoje, né? Mas ok. O Superman, ele quebra várias regras que o Superman normal nunca faria. Ele mata o Zod. Eu entendi. Essa parte dele matar o Zod, eu não fiquei tão incomodado. Porque, tipo, pô... o Zack Snyder disse que era o jeito que o Superman ia criar o modo de... a regra dele de não matar, matando o Zod. Aquilo ia pegar ele bastante. E isso eu entendi. Isso eu não reclamo muito, não. Mas eu reclamo do estado que ficou a cidade depois da luta dele contra o Zod. Se você for ver como ficou a cidade depois do X1 insano contra o Zod, a cidade tá completamente destruída. Tem uma parte em que ele acha a Lois Lane, que ela tá viva, segura. Ele chega na Lois, como o Superman mesmo, chega, dá um beijão nela, dá pra ver o fundo. Os prédios tudo quebrado, tudo escorraçado, tudo destruído. Com certeza tem umas 30 pessoas mortas só em um prédio que tá no fundo. Cara, o Superman de verdade nunca deixaria isso acontecer. O Superman de verdade nunca faria isso. Ele salvaria as pessoas, ele levaria a luta pra longe, mandaria as pessoas pra longe, ele faria qualquer coisa pra impedir que se ferissem. E isso o Superman do Cavill cagou. Tem uma cena que é até meio cômica, que é tipo o General Zod, ele pega o caminhão, ele joga em cima do Superman. O Superman, ao invés de pegar o caminhão, impedir que ele bata, não, o Superman do Cavill, ele pula sobre o caminhão explode no prédio e o prédio começa a pegar fogo. É até cômico isso daí. Mas ok. Homem de Aço, apesar dos pesares, ainda é um filme muito legal e muito divertido. Que tem problemas, que isso daí que eu falei é só uma parte bem rasa deles. Só que o filme ainda é bom. O filme ainda é muito legal. Só que esse filme era pra ser um filme solo com uma continuação no futuro. Só que tem um probleminha. A Warner, ela viu uma coisinha muito pequitinha. Acho que não fez pouquinho dinheiro, ninguém se importou, né? É chamado MCU, Universo Compartilhado da Marvel, ou UCM, se você for chato. O UCM, meu amigo, na época já era um estouro. Todo mundo conhece a Marvel hoje em dia, né? Todo mundo conhece a Marvel. Irmão, esse começo do MCU foi lucrativo pra caramba. Heróis da Marvel que 4 pessoas se importavam, começou simplesmente explodiu. Esses heróis que saíram de 4 pessoas gostarem pra 4 milhões de pessoas gostarem. Cara, e fez dinheiro pra caramba. Homem de Ferro, Thor, Hulk, Capitão América, Vingadores. Um bando de imbecis que ninguém conhecia. E quem conhecia era nerd pra caramba. Simplesmente fez dinheiro, fez bilhão. É só você pegar a bilheteria do Capitão América com a bilheteria do Hulk e a do Homem de Ferro, passa do bilhão. Cara, é brincadeira, simplesmente brincadeira. A DC viu isso e pensou, a Warner viu isso e pensou, ei, olha o que nós temos aqui. Nós temos os 2 dos maiores super-heróis da história junto do Homem-Aranha, que são Batman e o Superman. E nós temos provavelmente a maior equipe de super-heróis da história, a Liga da Justiça. Nossa, que coisa curiosa, né? Que coisa... Nossa, né? A gente podia pegar esses personagens, fazer um filme da Liga da Justiça, criar um universo compartilhado, ganhar bilhões de dólares em cima disso. Nossa, a gente podia fazer isso, né? E eles fizeram. Homem de Aço era pra ser um filme fechado, um filme só que era pra ser aquilo ali com umas continuações no futuro. Só que tem um problema. Ao invés, a Warner chegou, Zack Snyder, tu vai comandar esse universo compartilhado aí, e o Man of Steel vai ser o começo dele. Nem o Zack Snyder sabia que aquilo ia ser o começo de um novo universo compartilhado. O Zack Snyder então falou, joia,
e fez uma das maiores aberrações da história. Batman vs Superman, eu não vou entrar em detalhes, já que é um filme do Batman e do Superman. E eu tô aqui pra falar do Superman. Mas, já falando aqui, um ponto que faz esse filme ser desastroso. Esse filme não é um filme do Batman saindo na mão com o Superman. Esse filme é uma propaganda de 2 horas, ou 3 horas, se você vê a versão estendida. É uma propaganda de 2 ou 3 horas, em que você está vendo Batman e Superman saindo na mão, enquanto é uma mega propaganda para a Liga da Justiça que vai aparecer depois. É sério. É simplesmente brincadeira isso daqui. Ao invés de eles fazerem um filme para cada herói, para no final fazerem um filme da Liga, juntando todos eles, não. Eles preferiam fazer um filme. Eles fizeram um filme do Homem de Aço. E ao invés de fazer um filme do Batman, depois fazer um filme da Mulher Maravilha, depois fazer um filme do Flash, do Cyborg, do Aquaman, juntar todos depois, não. Não, claro que não. Isso daí seria idiota demais. Estamos perdendo tempo. Tempo é dinheiro. Encurta isso daí no máximo possível. A Warner deve ter pensado nisso e falou pro Zack Snyder. O Zack Snyder falou, joia! O Zack Snyder então lá fez mega maçaroca, mega ferrada e um filme de 3 horas e pouco, que é o Batman vs Superman. Se você for pegar a versão estendida, tem que desenvolver Batman, tem que desenvolver mais da versão do Superman, tem que desenvolver e apresentar o Batman, e tem que apresentar a Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha aparece de vez em quando no filme, não desenvolver, pra no final, ainda ter que apresentar o Aquaman, o Cyborg e o Flash. É uma mega propaganda pra Liga da Justiça. Depois disso, lançou Liga da Justiça. Eu não lembro se Mulher Maravilha lançou depois ou antes do filme da Liga. Não importa. Mas eu acho que foi antes. Ok, não precisavam desenvolver a Diana. Mas em um filme, no Liga da Justiça, que não tinha nada que é a primeira versão do Joss Whedon, eles precisavam apresentar e desenvolver Flash, Aquaman e Cyborg. Se o Sam Raimi, que é o Sam Raimi, teve problema para apresentar e desenvolver 3 vilões em Homem-Aranha 3, que foi o Venom, do Andy Jr. e o Homem-Areia, imagina apresentar 3 protagonistas do filme! E eles ainda meteram o Superman, o renascimento do Superman, já que no final do Liga da Justiça, do Batman vs Superman, ele morre, daí ressuscitam ele, daí metem Darkseid no meio, Caixa Materna, Lobo da Steppe. Pelo amor de Deus, o pior é o depois. O que o Zack Snyder ia fazer com esses heróis era assustador, era triste. Ele ia fazer o Superman virar o Superman do Injustice, já que na visão dele, esse é o Superman realista na vida real. O Superman na vida real não seria isso. Só se ele ficasse muito louco, ou caísse em um lugar que não fosse com uma família amorosa. Aí ele seria um ditador, ele seria a bosta do Superman do Injustice, cadelo do Darkseid. Cara, ele ia matar todos os heróis. Vocês terem noção, eu não sei o que se é um fetiche do Snyder, não sei o que é. Mas ele ia fazer o Batman ser... Como eu posso dizer? Ele ia fazer o Batman ser molestado na cadeia. Sem brincadeira. Ele ia fazer o Batman ser violado na cadeia. Iam violar o Batman na cadeia. É triste isso daí. Triste. Então a DC viu, a Warner viu que o Snyder não era uma boa pessoa para comandar esse universo e chutou a bunda do Snyder. Mandou o Snyder pra longe. Então tentou chamar outro cara, só que esse cara era tão pirado quanto o Snyder, queria fazer filme dos Super Gêmeos, eu nem lembro quem é esse cara, não sei nem se ele existe, eu posso estar espalhando desinformação à toa, mas tanto faz. Mas tava tudo ferrado. Só que no fim do túnel da DC haviam 2 luzes. Primeiro, a Marvel fazendo merda, como sempre. Depois de Vingadores Ultimato, a Marvel só fez cagada.
Homem-Aranha Longe de Casa, Thor, Amor e Trovão, maior decepção da minha vida e fez eu começar a detestar a Marvel com todas as minhas forças. Hoje em dia eu não odeio tanto assim, mas o que fizeram com o Thor foi sacanagem, pra não falar outra coisa. Ó, Homem-Formiga Quantumania, Eternos, que foi diferente, mas filme chato do cacete. Pensei que ia ter coisa da origem do Thanos, não teve nada, teve o Star Fox no final. Harry Styles, aquela merda, cacete. Alguém destrói, alguém mata a Marvel logo. Só que, e a segunda luz no fim do túnel era o homem que nunca erra. O homem que nunca errou em uma adaptação, em um filme. James Gunn. O exato cara que fez os 2 primeiros live actions de Scooby-Doo. O cara que roteirizou A Madrugada dos Mortos. Sim, o filme que eu falei mais cedo que o Zack Snyder dirigiu. Ele não escreveu esse filme. Quem escreveu foi o Gunn. E que escreveu, dirigiu toda a trilogia Guardiões da Galáxia. Os 3 filmes. Guardiões da Galáxia 1, 2 e 3. E ainda de brinde o especial de Natal. Ele fez os Guardiões, que era uma equipe que... Tipo, eu falei que 4 pessoas gostavam dos heróis que foram apresentados no começo do MCU. Irmão, se uma pessoa gostasse dos Guardiões era muito. Uma equipe que ninguém se importava, ninguém ligava. Os Vingadores pelo menos tinham alguma relevanciazinha, pelo menos nos quadrinhos. Fora dos quadrinhos, todo mundo cagava pra eles. Tirando o Hulk era até que famosinho. Todo mundo cagava pros Vingadores. Se o pessoal já cagava pros Vingadores, imagina pros Guardiões da Galáxia. Nem os mais nerdolas conheciam eles. E o Gunn pegou os Guardiões, fez um filmão em cima. E hoje em dia, eu acho, né, não sei, eu posso estar falando besteira, acho que eu tô, né, eu sempre falo. Eu acho que o público moderno conhece mais dos Guardiões do que do Quarteto Fantástico. E agora falando sem medo, eu acho mesmo. E por muito tempo, o que eu conhecia do Quarteto Fantástico era que o Galactus era vilão deles, os membros do quarteto, a origem deles, e só isso. E o Doutor Destino, né? Era isso que eu conhecia do quarteto. Só isso. Só. Sendo que dos Guardiões eu vi os filmes tudo e até hoje eu não conheço muito do quarteto. Eu vou ver os primeiros passos praticamente pelado de conhecimento deles. Sem brincadeira. Então o Gunn, ele popularizou os Guardiões. Ele entende de como fazer um filme de algo que 3 pessoas ligam. Então o Gunn, ele, depois de fazer o Guardiões 2, ocorreu um pequeno probleminha. O pessoal do Twitter achou uns tweets antigos do Gunn bem errados, dele falando algumas merdas, umas piadinhas e cancelaram ele. A Disney viu isso daí e pensou, vixi, vamos mandar esse cara embora. Ele pode sujar a marca da Disney, sujar a marca da Marvel. Manda esse cara embora. Chutaram a bunda dele. E quando ele foi mandado embora, a DC, carente de um CEO, de alguém que prestasse dirigindo eles, meu amigo, eles viram o Gunn jogado às traças ali. Eles pensaram, tá aí. O nosso novo líder de universo cinematográfico. Eles pegaram o Gunn, contrataram o Gunn saiu de só um diretor na Marvel para o CEO, o cara que tá comandando tudo lá no DC Studios, já que antes a DC não tinha estúdio próprio, era tudo Warner, e por isso que a Warner metia a mão nos projetos, cagava em tudo. Eu não vou dar muito detalhes nisso, porque o vídeo não é sobre isso. É algo bem complicado e que, sinceramente, eu já tô me estendendo demais. Mas, o Gunn, ele foi chamado para comandar a DC e para testarem ele fez uns projetinhos. Primeiro, um reboot de Esquadrão Suicida, ignorar o primeiro Esquadrão Suicida, sabe, aquele 2016 horroroso. Então,
pegar aquele Esquadrão Suicida, jogar fora e o Gunn ia fazer um novo Esquadrão Suicida. Melhor. E esse segundo é maravilhoso de bom. Daí depois disso ele fez Pacificador. Que sinceramente, série ótima, mega engraçada. Então o Gunn anunciou: o universo da DC foi cancelado, o antigo universo se chama DCEU. Eu vou criar um novo universo da DC que vai ser o DCU, o universo compartilhado da DC. Então o Gunn ele anunciou uns projetos, e o primeiro projeto que ia dar início a esse universo era Creature Commandos, uma série animada que não teve tanta relevância assim, o pessoal não viu, eu assisti porque eu tava no mega hype pra Superman. A animação é legalzinha, tem seus problemas, mas ela é legal e talvez no futuro eu faça uma review dela. Mas mas a coisa mais importante que ia começar o universo de verdade era Superman Legacy, o filme que ia trazer o Superman de volta, ia modernizar o Homem de Aço de uma forma fiel aos quadrinhos, fiel às melhores histórias dele, pegar essas histórias, pegar tudo do Superman de melhor dele, botar no filme e fazer sair uma obra-prima. Então os anos se passaram. Eu fiquei com ódio da Marvel depois do que fizeram com o Thor, que era meu herói favorito. Eu fiquei bravo, fiquei em fúria, tentei preencher meu vazio de alguma coisa semelhante à Marvel com Star Wars e My Hero Academia. Hoje em dia eu cago e ando pra My Hero Academia e gosto de Star Wars, mas não consegui preencher o vazio de algo de super-heróis no meu peito. Até que eu conheci Superman, eu conheci Superman Legacy. Eu conheci aquilo e pensei, nossa, incrível. Um herói que sempre esteve presente tanto na minha vida quanto na vida de todo mundo. Todo mundo conhece o Superman, que todo mundo caga e anda. O herói que eu sempre esteve ali. Quando eu era pequeno eu tinha uma fascinação por azul, uma fascinação enorme por azul. E eu tinha asco do Superman porque ele era azul. E eu queria um super-herói azul da Liga da Justiça pra eu gostar, pra eu gostar. E ninguém era azul, tirando o Superman. Eu tinha raiva disso. Hoje em dia, o Superman é meu herói favorito. Meu herói favorito é o Superman, e eu digo sem medo nenhum. Então, o tempo foi passando, eu fui acompanhando as notícias, os atores que saíam, os novos personagens anunciados pro filme, e a troca de nome, que o filme ia se chamar Superman Legacy, mas mudou, e agora é só Superman. Então, esse filme, que eu fiquei no hype por tanto tempo, saiu trailer, saiu teaser, e quando saiu a primeira imagem, sem brincadeira, a primeira imagem do traje do Superman, eu surtei, eu fui à loucura. E cara, toda essa minha ânsia de 2 anos, nada na minha vida eu fiquei tão ansioso pra fazer quanto foi pra ver esse filme. Eu fiz tudo, comprei HQ, li, comecei a gostar mais do Superman, conhecer mais dele, pra hoje, neste exato momento, tá, que vocês provavelmente vão ver esse vídeo dia 10, eu fui dia 9, mas não importa. O melhor filme de super-heróis que eu já vi, tá, que já faz tempo que eu não vejo um filme de super-herói, mas eu nunca fiquei tão fascinado por ver algum filme. Eu fiquei bobo vendo Superman. Mas ok, agora sim, chega de enrolação. Review de Superman 2025 do James Gunn. Ok, antes de começarmos a review, eu gostaria de dividir esse vídeo em algumas partes. Essa primeira parte agora vai ser uma parte sem spoilers. Ou seja, eu vou comentar sobre algumas coisas do filme sem dar spoilers, sem dar algum spoiler que pode estragar sua experiência. Talvez você queira ver o filme, só que você não tem certeza, já que cinema no Brasil é caro, nós não temos a melhor moeda do mundo, nós não ganhamos o melhor salário do mundo. Então, dinheiro é precioso, e se você ainda está em dúvida para ver, veja pelo menos essa parte aqui. Ok, vamos começar com mais ou menos uma sinopse que eu mesmo fiz.
Bom, não exatamente uma sinopse, mas explicando um pouco do filme e do próprio Superman. A história vai contar sobre Superman, menos conhecido como Kal-El, mais conhecido como Clark Kent. Kal-El, quando era bebê, foi mandado para a Terra, pois o planeta de origem dele, Krypton, infelizmente foi destruído graças a algum motivo que, por hora, nesse universo não tem relevância, porque não fazemos ideia se vai ter um Brainiac. Mas, voltando pro negócio aqui, o Superman foi mandado pra Terra e ele caiu em um lugar no Kansas. E ele foi adotado por um casal de fazendeiros, Jonathan Kent e Martha Kent, que o adotaram como filho e o deram o nome de Clark Kent. O Clark Kent, ele cresceu como uma criança normal até o momento em que ele começou a agir como... Ele começou, com o tempo, a ter algumas coisas estranhas acontecendo com ele. O corpo dele não agia como o corpo de uma pessoa normal. A força dele era grande, ele era muito forte, ele tinha uma força fenomenal, ele podia voar, soltava laser pelos olhos, podia fazer um sopro de calor, um sopro congelante, confundir com bizarro, me perdoem. Mas o Superman, o Clark Kent, ele foi descobrindo que tinha poderes. Seus pais então contaram da origem dele, da onde ele veio, de como eles o acharam, botaram a nave na mão dele. E o Superman, quando ele cresceu, ele decidiu usar os poderes dele para o bem, para algo além de só ficar na fazenda com os pais dele. Tudo que os pais dele, os pais da terra dele, os pais da terra, ensinaram para ele tudo, as coisas boas. O Superman decidiu ir ajudar as pessoas fora de Smallville. Então o Superman foi para Metrópolis. Clark Kent foi para Metrópolis, em que ele assumiu um alter ego de Superman. Então, e o Superman era algo completamente ao contrário de tudo que as pessoas conheciam ali. Os super-heróis naquele lugar, em Metrópolis, eles eram violentos, eles matavam, eles usavam roupas táticas, usavam roupas padronizadas. No próprio filme vai ter isso. Vai ter um grupo chamado Gangue da Justiça, em que eles estão sendo patrocinados por um milionário. Esse milionário, ele vai dar uniformes para eles, em que os uniformes são todos padronizados, em que eles vão ser uniformes táticos para combate. O Superman, ele vai completamente na direção oposta disso. O Superman não vai usar roupa tática, não vai usar roupas tecnológicas para evitar coisas assim, não. O Superman não vai usar uma roupa tática. Ele vai usar a roupa que a mãe dele fez. Isso daí é coisa de um fã de Superman falando, não é exatamente do filme. Mas o Superman, ele ao invés de ir com roupas táticas, roupas boas para combate, o Superman vai com uma roupa extremamente colorida que a mãe dele costurou, a mãe dele fez, deu para ele, ela falou para ele, usa como uniforme. Ele usou como uniforme, ele diz com todo orgulho que foi a mãe dele que fez. Ele foi um uniforme azul, com uma cueca por cima da calça, e o Superman, agora ele vai lutar contra o mal com roupa completamente colorida e sair lutando contra o mal assim, com roupas assim. O Superman tá contra o que as pessoas chamam de... contra o heroísmo, que as pessoas chamam de heroísmo. O filme do Superman, ele veio com essa mensagem de... veio numa época, essa mensagem do Superman de contra ao modernismo dos heróis, o que estava acontecendo com os heróis, tem uma HQ muito boa, chamada Olho por Olho, que é a Action Comics, não faço ideia de qual, já que desde 1938 tem Action Comics, eu não vou lembrar de número. Só que o Superman, o cara que estava escrevendo a HQ, ele escreveu a HQ, só que com uma coisa muito peculiar mesmo. Tipo, essa coisa peculiar era que
tinha uma paródia de um grupo de super-heróis, anti-heróis, que na época estavam fazendo um sucesso do caramba nos Estados Unidos, a Authority. Era um grupo de anti-heróis que eram paródia dos heróis normais. Eles eram violentos. Tipo, um dos personagens do grupo literalmente, era um drogado com superpoderes. E, tipo, é tudo meio que uma forma de satirizar os heróis. E com o tempo, todas as editoras foram adotando essa coisa mais sombria. A Marvel mesmo, nos anos 2000, adotou uma forma completamente realista e sombria. Pô, Guerra Civil, não um filme, a HQ é completamente assustadora. É séria. Não tem... O assunto é um tema sério, é um tema pesado. Nossa, um grupo de heróis irresponsáveis fizeram um vilão destruir uma escola. Graças a isso, o Tony Stark, ele quer fazer com que os heróis precisam de licença do governo para conseguirem usar os poderes. Botar todos os heróis em uma coleira para que eles eles não façam besteira. Só que com o governo, em cima de todos os metal-mandos, o governo pode usar os heróis para tudo, pro bel prazer. O Capitão América, ele não quer fazer isso. Esse era o tom das histórias dos anos 2000. Sério, violento, brutal. Essa olho por olho do Superman veio pra pegar tudo isso e jogar fora. Desafiar isso. O Superman, ele é um herói que não mata. É um super-herói que acredita no perdão, que não vai quebrar a costela do inimigo igual o Batman, já que o Batman acredita na força do perdão. Só que ele vai quebrar a tua costela com 13 socos só porque você roubou um pão francês. Isso daqui é zoeira, tá? Eu não sou um dos idiotas que acham que o Batman bate em pobre. Porque do jeito que todos os inimigos do Batman ganham os empregos que eles têm, pobres eles não são, né? É só você for ver o emprego de alguns dos vilões do Batman. A Arlequina era psicóloga, psiquiatra, não sei. O Duas Caras era advogado. Coringa era químico, mas ok, né? Não vamos detalhar muito Batman. Isso é um vídeo de Superman. O Superman, ele fez a HQ, foi feita para o Superman desafiar esse conceito de os heróis estão se tornando violentos para chamar a atenção, porque os tempos mudaram. Mas qual o problema do velho estilo dos super-heróis? Não matar, perdoar, sem violência, poder tentar convencer o adversário com algo muito além do que a força bruta. Isso é algo que o Superman tenta fazer e que essa HQ faz esse questionamento. E o filme do Superman chegou no exato momento em que a HQ também tinha chegado. Olha em volta, a Marvel só fazendo besteira. Olha os heróis que a gente tem em volta agora em alta, hein? Invencível, que eu adoro, só que Invencível é recheado de violência. The Boys. As pessoas acham que um Superman na vida real seria o Capitão Pátria. Não seria o Capitão Pátria. Se um cracudo viesse, ganhasse o poder do Superman, ele seria o Capitão Pátria. Com toda certeza, se um narcisista ganhasse, ele seria o Pátria. Mas se uma pessoa como o Superman existisse na vida real, ele seria tudo menos o Pátria. As pessoas começaram a pegar esse conceito de heroísmo e jogar fora. O Superman veio pra resgatar isso. Esse filme deixa isso muito implícito. Muito explícito. Eu falei errado. Eu sou idiota. Esse filme deixa isso muito explícito. Você pode ver o filme todo. O Superman, ele tenta salvar as pessoas, ele tenta proteger as pessoas. Durante lutas no filme, o Superman, o foco dele não é bater no vilão, não é espancar um monstro, não é acabar com todas as pessoas do mal. O foco do Superman é salvar os civis, coisa que o Henry Cavill, no filme do Homem de Aço, nunca fez, não fez. É só você ver o Homem de Aço em si. O Henry Cavill tá pouco se lixando pros civis. Ele quer descer os ódios no cacete. O Superman não. Quando o Superman tá lutando com um dos vilões do filme, que eu não vou dizer qual é, o Superman, ele salva todos os civis que estão em volta. Ele não quer que o monstro mate ninguém.
Nenhuma pessoa. E tanto que no próprio filme diz: no ataque desse vilão, nenhum morto foi confirmado, graças ao Superman. O monstro foi derrotado não pelo Superman, mas pela Gangue da Justiça, que todos juntos bateram no Superman. Nossa, meu Deus do céu. Desculpa, eu tô falando muita palavra Superman. Todos eles, a Gangue da Justiça, bateram no vilão e o vilão ficou brigando com eles e a própria Gangue da Justiça matou o monstrão. O Superman disse que não queria matar o bichão. Ele não queria matar o monstro. Ele queria levar o monstro pra longe pra fazer pesquisas. Eu também achei isso muita burrice, mas a Gangue da Justiça finalizou o monstrão. O Superman, ele fez de tudo pra salvar as pessoas. E deu certo. A Gangue da Justiça lidou com o monstro. Mas ninguém morreu graças ao Superman. Esse filme pega a mensagem do Superman e ela entende a mensagem do Superman. Tá, vamos parar de falar sobre a mensagem do Homem de Aço desse filme e vamos falar sobre o filme em si. Eu tô me exaltando demais, mas o filme, ele tem uma coisa. Para você poder ver esse filme, você precisa ou ter muito conhecimento de Superman, ou muito conhecimento de quadrinho, ou de super-heróis, tanto faz, e uma suspensão de descrença muito grande. O que é suspensão de descrença? Vou dar uns segundinhos para vocês lerem. Deem uma olhada. Daqui 5 segundos eu volto. Ok, leram? Sabem o que é suspensão de descrença? Ótimo. Voltando. O Superman, esse filme, você precisa ter uma suspensão de descrença gigantesca. Tem muita coisa nesse filme que pra muita gente vai soar, nossa, um absurdo. E tipo, antes que você fale, é o Krypto, nos trailers mostra a cidade abrindo, isso daí é de boa, não. Não. É longe, muito longe disso. É sério. É simplesmente loucura. Tipo, tem muita coisa que você precisa entender de quadrinho pra você ficar numa boa, não esquentar a cabeça com, por que isso tá rolando? Você precisa ter uma suspensão de descrença muito grande pra não se importar com o que tá acontecendo ali. Se você conhece de super-herói, você não vai se importar com nada das grandes incoerências do filme. Não, não incoerências. Tipo, com essas coisas irrealistas, loucas demais. Você não vai se importar com isso. Você vai acreditar naquelas loucuras, você vai pensar, nossa, é um filme de quadrinho. Então tá tudo bem, é um filme de quadrinho, mas se você não tiver muito habituado com super-herói, algumas coisas podem soar estranhas pra você. Não vou detalhar aqui, eu só vou dizer isso. Porque se eu detalhar, eu vou dar spoiler. Mas ok. Bom, o roteiro desse filme, ele é bom, ele é muito bom, os diálogos são muito bons, são ótimos. Eu só tenho algumas ressalvas aqui. Ele tem algumas partes bem expositivas. Bom, não muito expositivas, não é tipo Transformers, o Despertar das Feras, mas ele tem umas partes bem bem expositivas. Se você não sabe o que são falas, escritas expositivas, é quando num filme os personagens estão conversando, ou o personagem está simplesmente refletindo consigo mesmo, e ele fala uma coisa muito específica, e muito... como eu posso dizer? Uma coisa muito específica em que ele não precisava falar. A pessoa que está conversando com ele não precisava saber disso, não precisava que ele falasse isso. Roteiros, algumas partes expositivas, se forem feitas de um bom jeito, não há problema algum. Perceba. Por exemplo, um personagem A não sabe o que é tal coisa, então o personagem B vai explicar e aproveita e já explica para o público. Isso é o roteiro não tendo
o roteiro não botando confiança em você pra você entender aquilo, ou pensando tipo, eles são burros demais pra isso, ou eles simplesmente precisam explicar uma coisa na hora pro roteiro fazer sentido mais tarde, entendeu? Isso é um roteiro expositivo. Um roteiro expositivo, dependendo do jeito que for feito, é bom e pode servir pra tapar uns buracos. Mas no jeito que algumas partes expositivas desse filme funcionam, não é muito legal não, sabe? Tipo, tem umas partes do filme em que é um pouco expositivo, principalmente no final. Acho que tem uns três ou quatro diálogos bem expositivos que não necessitavam de tanta coisa assim. Principalmente um no final, bem no final do filme. Mas é só isso. E não é algo que vai estragar a sua experiência, mas se você tiver bom olho pra achar isso, pode te incomodar um pouquinho. Mas ok, essa foi a minha parte sem spoilers. Eu já vou dar minha nota e o que eu achei do filme. O filme é um 10, um astrogote. É um filme simplesmente lindo. Astrogote? Vixe, tô dando spoiler de vídeo lá pra frente. Daqui a alguns vídeos vocês vão entender porque eu chamei de astrogote. Mas esse daqui não é vídeo pra explicar. Esse filme, ele é muito bom, sabe? O CGI dele é incrível, os atores atuam, nossa, de uma forma ótima. O filme é muito bom. Eu não vou falar de atuação, algumas reviews que eu vi falam que os atores atuam bem. Eu não entendo de atuação, entendo um pouco de roteiro. E a direção eu gostei, eu entendo um pouquinho de direção, em que as jogadas de câmera que o James Gunn faz é simplesmente algo incrível. É sério, tipo, a câmera, parece que o Superman é tão rápido que a câmera não consegue acompanhar ele. A câmera tá sempre atrás dele. As cenas de voo do Superman, a câmera tá sempre acompanhando o rosto dele, sempre de ângulos bem diferenciados. Eu simplesmente adoro isso. O filme é um 10 bem sólido. Ele tem uma crítica, mas essa minha crítica, se eu falar, ela é um baita spoiler pra quem não viu o filme e quer muito ver. Ou tá em dúvida, pode estragar sua experiência. Então na parte com spoilers, se você já viu o filme ou não viu o filme, nem vai ver, ou se você não se importa com spoilers, na parte com spoilers vai ter essa minha crítica, que é a minha única crítica ao filme. Mas tirando isso, esse filme é sensacional. Se você é fã do Superman ou simplesmente fã de super-heróis, abraça esse filme, porque ele é ótimo. Ok, amigos, agora sim vamos falar do que eu mais estava ansioso. A parte com spoilers. Tá bom, já vamos começar com os dois pés na porta. Se você não viu o filme, pare neste exato momento, é sua última chance. Em 3, 2, 1. Tá bom. Esse filme termina de um jeito sensacional. Cara, de um jeito praticamente incrível, de um jeito mega incrível. Supergirl aparecendo no final. Eu disse que eu ia começar com coisa braba. A Supergirl aparecendo no final foi uma baita surpresa. Apesar que eu já sabia que ela ia aparecer, mas eu tinha esquecido completamente. Mas tudo bem. A Supergirl aparecendo no final, bêbada. E uma das minhas pequenas críticas ao filme é de um diálogo expositivo exatamente aí. Já que aparece a Supergirl bem bêbada falando, vamos Krypto, vamos embora. O Krypto durante o filme todo ele é bem mal educado, não obedece o Superman. Por quê? Porque a cara é exatamente a mesma coisa. Então o cachorro vai copiar ela, já que o cachorro é dela. O Superman só tava cuidando dele pra até o momento que ela chegasse. A cara chega bem bêbada e diz pro Krypto ir com ela. Provavelmente naquele exato momento vai começar os eventos, talvez antes, mas acho que naquele momento ali vai começar os eventos do filme da Supergirl, que em 2026 vai ser um filme da Supergirl, Woman of Tomorrow. Bom, esse era o subtítulo, mas agora não tem mais subtítulo, agora é só Supergirl. Mas tudo bem. Então, quando a Supergirl chega e ela já vai embora, se batendo na parede tudo, bebaça, o Superman ele deita numa cadeira que tem lá
E ele diz, sem motivo nenhum, pros robôs da Fortaleza da Solidão. Sem motivo algum, ele diz: Ah, é que ela gosta de ir pra planetas com sol vermelho pra se embebedar, pra encher a cara, porque bebida não tem efeito não tem efeito com nós, kryptonianos, no sol amarelo. Pra quê? Não tinha necessidade de meter um diálogo, uma explicação dessa. Era só falar que ela tava bebendo e essa explicação podia vir no próximo filme, no Supergirl mesmo. Mas, tipo, podia ser só o Superman repreendendo ela, que ela não tem jeito e tal, mas não tinha necessidade. Bem expositivo. Mas ok, eu gostei da aparição da Supergirl. E o traje dela tá muito bonito, apesar de mostrar ela mais com sobretudo do que o traje mesmo. Mas está muito bonito. E ansioso pelo filme da Supergirl no que vem. Ah, quase que eu esqueci. Esse filme tem algumas aparições bem legais. Eu agora só tô falando de uns figurantes que apareceram um pouco no filme, porque eu quero dar mais foco pros protagonistas, personagens principais, mais tarde. Algumas aparições bem legais. Primeiro, Pacificador. Sim, o Pacificador aparece no filme. Eu tava no cinema e eu e meu pai, a gente assistiu o Pacificador junto, quando a série já tinha saído. A gente tava trabalhando e quando a gente tava dando uma olhada no streaming da Max, a gente viu o Pacificador, eu pensei: ô pai, vamos ver isso daqui? Ele falou: beleza, a gente tava sem nada pra ver. Primeiro episódio, eu tinha falado pra ele que era uma continuação do Esquadrão Suicida, ele aceitou ver numa boa. A gente assistiu, a gente se cagou de rir. Tipo, é o estilo de série que eu e ele adora, sabe? Tipo, comédia ácida, completamente, completamente. Eu não sei como descrever. Eu só sei que Pacificador é bom demais. Vai ser segunda temporada em agosto. Vai ter review da primeira e da segunda temporada. E gostei da aparição do Pacificador. Outro que aparece também é o Rick Flag Sr., que é o pai do Rick Flag. Se você assistiu o Esquadrão Suicida 1 e 2, bom, o Esquadrão Suicida do DCU, que é o ruim, e o do DCU, que é o bom, você sabe quem é o Rick Flag. Ele morre no Esquadrão Suicida. Quando ele morre, o pai, quem vai substituir ele em coisas envolvendo o governo vai ser o pai dele, o Rick Flag Sr. Inclusive ele aparece em Creature Commandos. E ele é um dos personagens principais. Ele faz parte do grupo do Creature Commandos. Só que depois ele quase morre pro cara de barro. Mas tudo bem, ele não é tão importante assim. E bom, essas foram umas participaçõezinhas. Agora vamos para os personagens principais do filme. Vamos para personagens menos importantes. O núcleo do Planeta Diário, que apesar de serem menos importantes, eles não são inúteis. Eles são muito importantes. O núcleo do Planeta Diário são os amigos do Clark Kent, amigos e conhecidos. Que eu só vou dar destaque para dois, já que os outros que tem não são muito importantes. Que são Jimmy Olsen e a Lois Lane. Vamos começar com o Jimmy Olsen. O Jimmy Olsen, ele é um personagem, ele é o melhor amigo do Superman. Não do Superman, do Clark Kent. Ele é o melhor amigo do Clark Kent. Os dois se conversam bastante. E no filme, ele não tem muita interação com o Clark. Ele tem mais no começo. Ele tem mais com a Lois. Já que ele, de um jeito, ele consegue várias informações sobre o Lex Luthor. Podres sobre o LexCorp, Lex Luthor. Vários podres. De um jeito bem sugestivo. Ele conheceu uma garota. Essa garota gostava dele, ela é bem obcecada e ela começou a namorar com o Lex Luthor. Então, graças a isso, ele volta a conversar com ela, consegue arrancar umas informações dela, mas tendo que começar a namorar com ela. É muito bom. O Jimmy Olsen é um baita personagem legal, ele é bem carismático. Curiosidade, o ator do Jimmy Olsen ele foi pro teste pra ser o ator do Superman, mas não do Jimmy Olsen. Bem estranho. Ele não combina muito com o Superman. A escolha do Superman foi perfeita. Lois Lane. A Lois, ela é praticamente a co-protagonista desse filme. Quem move a trama é o Superman, com o Superman tentando fazer o bem. Mas quem está logo atrás do Superman é a Lois,
quando o Superman tá preso, ele tá preso. Um dos negócios que eu disse anteriormente sobre o filme ser bem quadrinho é que no meio do filme metem um universo de bolso. O que é um universo de bolso? Bom, eu vou usar uma explicação do filme, vou ver se eu lembro. Universos de bolso são pedaços de. São universos, pequenos universos entre universos. E o Lex Luthor, ele fez um lugar para ser uma prisão, um laboratório e várias coisas ali no filme. Muito legal. E tipo, a Lois Lane, ela é a segunda protagonista, já que ela tá o filme todo tentando resolver as coisas. Ela vai nesse universo de bolso pra salvar o Superman, já que o Superman é preso lá, pra tentar salvar o Superman. Ela vai chamar o pessoal da Gangue da Justiça pra ajudar eles, pra tirar o Superman dali. Ninguém vai, exceto o Senhor Incrível, que eu já comento sobre os heróis depois. A Lois, ela é uma personagem muito importante pro filme, e não só pro filme, mas pro Clark Kent, pro nosso protagonista. Ela é uma personagem muito carismática e principalmente, ela é... como eu posso dizer? Bom, ela é importante. Ela é a namorada do Clark e ela é um dos apoios do Clark quando tudo que o Clark conhece tá meio que desmoronando, principalmente sobre os pais dele. Em que o maior pecado desse filme, o maior pecado, já puxando isso daí, o maior pecado desse filme envolve os pais do Superman. Tá, qual o problema dos pais do Superman nesse filme? O problema é um problema bem grande. Nos quadrinhos, os pais do Superman, não os da Terra, os biológicos de Krypton que morreram, nas HQs, eles são do bem. Eles são duas pessoas boas que mandaram o Superman pra Terra para o Superman ajudar as pessoas, principalmente sobreviver a tudo que ia rolar em Krypton. O Superman foi mandado pra Terra, só que havia um probleminha. Nessa versão do James Gunn, não sei porquê, não sei se é artifício de roteiro, pra fazer o roteiro funcionar melhor, não sei, mas me deixou com raiva, uma raivinha. É que eu sou chato com Superman e coisas assim, sou bem chato. Se você não se importa com isso, ou simplesmente não conhece, não vai te atrapalhar em nada. Mas se você é chato como eu, vai te atrapalhar, vai te deixar um pouco incomodado. Os pais do Superman mandaram o Superman pra Terra não pra salvar as pessoas, não pra ajudar as pessoas, pra dominar o planeta, pra tomar tudo, pra destruir o planeta, pra engravidar um monte de mulher, ter super filhos super fortes, tomar o planeta e se tornar um imperador supremo do planeta. O Superman não sabia disso. Quando o Superman caiu na Terra, esse pedaço da gravação que os pais dele deixaram pra ele não rodava, tinha um problema. E o Lex Luthor, junto de uma das vilões do filme, conseguiu resolver esse problema. E ele conseguiu fazer o negócio rodar normalmente. E cara, o negócio rodou normalmente. E tipo, o Lex Luthor não precisou nem alterar nada. Só os pais do Superman falando merda já foi mais suficiente pra acabar com ele. Nossa, isso é uma droga. Isso é uma droga. Os pais do Superman são pessoas boas, os pais biológicos. E fazem isso, na minha opinião, foi uma sacanagem. Uma sacanagem monstra. Eu não sei se isso daí foi artifício narrativo pro Superman parar de ficar babando o ovo dos pais kryptonianos dele e perceber que que os verdadeiros pais dele são os pais kryptonianos, são os pais terráqueos dele, os pais que adotaram ele, o Jonathan Kent e a Martha Kent. Tipo, se for isso daí, outro artifício que pode ter servido simplesmente para pro Lex Luthor achar uma forma fácil de conseguir fazer o Superman ser mal visto pelas pessoas. Tudo isso eu conseguiria resolver se eu fosse o James Gunn escrevendo.
O Luthor, ele poderia alterar aquilo de um. O Luthor, naquele momento, ele é o cara mais inteligente da Terra. Pode ter Senhor Incrível, não vimos do Batman. A única coisa que vimos do Batman foi uma silhueta em Critical Commandos e. Simplesmente nos momentos mais épicos da série, quando eu tava vendo, eu quase pulei da cadeira. O Batman, o Batman! Mas tudo bem. Voltando, naquele momento, no Superman, dá pra ver, o ser mais inteligente do planeta é o Luthor, e só o Luthor. O Senhor Incrível é muito inteligente, mas não se compara à inteligência do Luthor. O Luthor, ele é outro nível, não dá pra ser como o Luthor, porque ele é o Luthor. Falei muito Luthor agora. Mas, tipo, o Luthor ele conseguiria facilmente alterar de alguma forma a gravação para fazer se tornar tão realista que nem todos os linguistas da Terra conseguiriam resolver aquilo e falar, não, isso daí tem cara de falso. Não, o Lex Luthor tem essa inteligência. Irmão, ele injetou nanites metálicos no sangue de uma mulher para uma mulher conseguir fazer construtos de metal com as próprias mãos. Ele conseguiu fazer um clone do Superman, um kaiju gigante e quase conseguiu dominar metade de um país, mas ele não conseguiria alterar uma mensagem. Eu acho isso sacanagem. Completa sacanagem. E se isso daí for artifício de roteiro pros pais pro Superman perceber que, eu nunca precisei dos meus pais kryptonianos, eu sempre precisei só dos meus pais terráqueos. Mas tipo, é sério, dava pra passar isso, dava pra fazer isso daí de uma outra forma. Tipo, o Superman, o pai do Superman, ele dá um conselho pro Clark. Uma cena bem emocionante. O Clark, naquele momento, poderia perceber, eu gosto dos meus pais kryptonianos, eles me amavam, eu vim de Krypton, só que tem um problema, eles me amavam, mas nunca fizeram nada por mim, a não ser me mandar pra Terra, me deixar essas coisas. Quem me moldou, quem me criou, foram meus pais humanos. Acho que isso daí seria mais que o suficiente. Não precisaria vilanizar os pais do Clark. Eu espero que em uma continuação, ou em Supergirl, o Gunn dê a desculpinha que, o Luthor conseguiu alterar a mensagem, ou foi algum erro quando a engenheira que pegou a mensagem, ela traduziu errado, mexeu alguma coisinha ou outra. E tipo, eu espero, de verdade, os pais do Clark não são do mal, os biológicos. Tá bom? Eu já falei da minha maior crítica a esse filme. É uma crítica que você pode simplesmente cagar e andar se você não conhece de Superman. Mas como eu conheço e eu sou um fã chato, eu vou encher o saco. Mas ok. Agora vamos falar dos vilões. Simplesmente a parte que eu mais queria falar. Por quê? Porque os vilões desse filme são algo sensacional. Esse filme tem... Deixa eu lembrar. Tem uns 4, 5 vilões. Nós temos o Lex Luthor, a engenheira, o Ultraman, o Kaiju e o Martelo da Borávia. 4 ou 5, Um desses daí, eu disse 4 ou 5 porque... Bom, um é o mesmo vilão com outro nome e traje diferente. Bom, vamos começar por uma coisa aqui. Eu e muitas outras pessoas estávamos preocupados com uma coisa desse filme. O tanto de vilão que tem. 5 vilões? É sério? 5 vilões? O Sam Raimi já se cagou com um filme de 2 horas e meia. O Homem-Aranha 3 com 3 vilões que precisam de desenvolvimento e coisas assim. E o filme ainda saiu ruim na parte dos vilões. Principalmente na parte dos vilões. Porque é um filme do Superman que tem 2 horas e 9. Tipo, tem 20 minutos a menos. 21 minutos a menos. Ia conseguir trabalhar 5 vilões. Isso é loucura. Mas o Gunn é o homem que nunca erra. E você acha que ele erraria? Não, pois ele não errou. O Gunn fez um acerto monstruoso. Esses 5 vilões... 3... Bom, 2 desses vilões são o mesmo. Um é o Martelo da Borávia.
que eu gostei muito dele. O design dele é maneiro, ele esmurra o Superman, ele destrói o Superman no soco, ele bate no Superman, ele acaba com ele. O Martelo da Borávia, ele é na verdade o Ultraman, que é uma cópia genética do Homem de Aço. Só que com outro nome, com outra cara, pra fingir, só pra enganar o pessoal. Só pra fingir, pra não verem semelhanças entre as coisas ali. Em que o Ultraman é uma criação da LexCorp, o Martelo da Borávia é uma criação do... É uma coisa da Borávia, que é um país fictício criado pro filme ou pras HQs do Superman. Eu acho que foi primeiro nas HQs, era um país de uma HQ bem antiga do Superman que o Gun trouxe de volta. O Martelo foi criado para esse filme, mas ele é só um vilão que ele é um traje para um dos vilões do filme, o Ultraman, uma cópia do Homem de Aço. De início, eu pensei que ele ia ser o Bizarro. Depois eu pensei que o Ultraman ia ser o Henry Cavill. Tá bom? Eu sei que é meio loucura, mas eu posso explicar. O Ultraman ia ser um clone do Superman. E nos trailers, sempre que o Ultraman aparecia sem a máscara, o rosto dele tava coberto, mas dava pra ver. Ele tinha um cabelão, ele tinha um cabelo grande. E sabe quem apareceu dias depois, ou dias antes, com um cabelão? Henry Cavill. Então eu pensei, pô, bizarro Henry Cavill. Mas não, ele é só um clone do David Corenswet, que é o ator de Superman. Mas tudo bem, eu não me decepcionei, eu só teoria minha. A única coisa que me decepcionou é que o Ultraman é só um clone genérico. Mas eu tenho a teoria que no futuro, em algum filme futuro, o Superman vai pro espaço ou de alguma forma esse clone do Superman volte pra Terra. Eu creio, com quase todas as minhas forças, em que esse vilão, ele vai voltar, só que com a aparência deformada. Por quê? Porque no final do filme o Superman derrota ele, jogando ele dentro de um buraco negro. Já que no universo de bolso do Luthor tinha um mega buracão negro. Eu acho que o Superman vai jogar ele no buraco negro, ele vai voltar, só que completamente deformado. Ele completamente deformado, ele feio, e ele vai se tornar um bizarro. Ele é bem burro, ele não fala, ele não sabe brigar, por isso que o Luthor controla ele com controle remoto. Eu acho que ele vai aprender a falar, vai aprender a brigar um pouco, e vai voltar como bizarro. Isso é uma teoria minha. Mas ok. O outro vilão desse filme é o Kaiju. O Kaiju, ele é só um monstrão gigante. No início ele é um Kaijuzinho, bebezinho, anãozinho. Mas em alguns poucos segundos ele já vira um monstrão gigante. O próprio James Gunn disse que se inspirou em Godzilla Minus One pra fazer esse filme. Então com certeza essa parte do Kaiju veio de Minus One. E que é um filme muito bom. Então, o Kaiju, ele é só um monstrão gigante. O Gunn foi muito esperto de fazer dos 5 vilões, só ser um dos vilões com outra roupinha, e 2 dos vilões não falarem nada e só serem 2 capanguinhas, que só servem pra bater no Superman, o Kaiju e o Ultraman. O Kaiju é só um monstrão gigante que só quer destruir. E eu achei que ele foi um bom modo de introduzir a Gangue da Justiça no filme, pra fazer o Superman ter meio que encontrar outros heróis. E os dois vilões que falam. Vamos primeiro para menos importante, a engenheira. Ela é uma vilã que não é exatamente uma vilã. Lembram da Authority que eu disse mais cedo? Então, a Authority, um dos membros do grupo, é uma anti-heroína chamada Engenheira. A engenheira pode criar construtos e tecnologia com as próprias mãos. E a engenheira desse filme faz exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque é a mesma personagem. Os projetos confirmados do Gunn foram um filme do Batman, um filme da Supergirl, algumas coisas menores aqui e ali, série dos Lanternas Verdes. Só que um dos projetos que mais me chamou a atenção foi o projeto chamado Authority. A engenheira já foi introduzida nesse filme. O resto da Authority, do grupo Authority, vai vir estrear no filme da Authority. E cara, eu achei isso bem legal.
um grupo menos conhecido, e o Gun sabe, eu não sei se é o Gun que vai fazer, mas se for o Gun, ele sabe trabalhar com um grupo desconhecido, principalmente grupo de desajustados. Então a engenheira já foi uma boa introdução pra isso nesse filme. Então, nesse filme ela vai ser vilã, mas no futuro vai se tornar uma anti-heroína. Eu espero um reencontro dela com o Superman. Talvez eles troquem os socos, mas se resolvam depois. E o principal vilão desse filme, Lex Luthor. Meu amigo, Lex Luthor é sensacional. Cara, esse Lex Luthor, um dos maiores problemas dos Lex Luthors no cinema é que eles nunca foram muito bem tratados. Deem uma olhada. O Lex Luthor do Christopher Reeve e do Brandon Routh, que é o do Superman Returns, eles eram Lex Luthor menos inteligentes, mas mais jogados pra comédia. Eles não tinham muita inteligência. O Lex Luthor é conhecido como ser um dos maiores gênios da DC. E nesse filme ele não é um gênio, ele é um bobão que quer dinheiro a todo custo. Ele tem sua inteligência, mas ele não é um gênio. Ele é um cara que quer dinheiro e que é inteligentinho. Já o Superman, já o Lex Luthor dos filmes do Henry Cavill, do DCEU, ele é um merda. Jesse Eisenberg, o cara da rede social, o Mark Zuckerberg, ele é o Lex Luthor. Por quê? Porque o Snyder queria fazer algo mais realista. Ele queria que o Lex Luthor fosse um CEO de rede social. É sério. Lex Luthor, CEO de rede social. Tá de brincadeira. Né? E cara, é simplesmente sacanagem. Um Lex Luthor, CEO de rede social. Mas o Lex Luthor desse filme é tudo. Ele é tudo. Sabe o que é tudo? Ele é tudo. Ele é cientista maluco da Era de Prata, quando o Superman era mais irrealista, era mais divertido e menos realista. Ele é o Lex Luthor bilionário, o Lex Luthor político. Ele fala com políticos, ele tem muito envolvimento com política. Tipo, uma das principais coisas do filme é ele querer se tornar rei de um país. Eu não vou dar muitos detalhes disso, porque é um negócio bem complexo e vai tomar muito tempo do vídeo. Esse vídeo já tá gigante. Mas tudo bem. O Luthor, o Luthor desse filme, ele é tudo. Ele é sensacional. O ator que escolheram pro Luthor é perfeito. Nicholas Hoult, outra curiosidade, ele também foi pra fazer o teste pra ator pro Superman. Mas ele acabou sendo o Luthor. E, cara, ele casou perfeitamente com o Luthor. Ele até tem um lado mais sádico, mais assassino do próprio Luthor, mais desumano do Luthor. Tipo, tem horas no filme, tipo, lá pro final do filme, o Superman diz: eu sou mais humano do que muitas pessoas, eu sinto medo, eu sinto dor. E ele fala que sente várias coisas que só um humano sentiria. E eu vi um paralelo ali. Eu vi um paralelo dele com o Luthor. Esse Luthor é simplesmente desumano, ele é um monstro. Ele matou um cara, tipo, um carinha normal, uma venda de tacos, de coisas assim. Ele matou esse cara brutalmente, tipo, numa roleta russa. Ele matou o Superman, eu não sei falar, eu esqueço, desculpa, o vídeo tá com mais de 1 hora, se pá. Eu não sei, eu não vi a hora. Mas tudo bem. Tipo, ele mata um carinha que simplesmente ajudou o Superman um dia. Ele pega esse cara, ele mata ele em um jogo sádico de roleta russa. Ele mata na frente do Superman quando o Superman tá sendo torturado com kryptonita. Ele não é só um gênio maluco. Ele não é só um bilionário. Ele é um monstro. E isso é sensacional. O Luthor, ele é mais do que um bilionário. Mais que um gênio. Ele é um monstro. O Superman, apesar de ser um alien, ele é mais humano que muita gente. Isso é um paralelo monstruoso com o Luthor, que odeia o Superman por ele não ser humano. Sendo que o Superman, sendo um alien, é mais humano do que o Luthor. É simplesmente genial isso. É uma relação incrível. Agora vamos falar dos heróis desse filme. Antes de partirmos para o Superman, vamos partir para um menor.
Krypto. O Krypto tá sendo uma grande peça de marketing desse filme. E por que não seria? Um cachorrinho branco, um cachorrinho com pelo branco, uma capa e uma coleira em formato de S. Quem não ia amar isso? O Krypto é extremamente carismático e extremamente fofo. Só que ele é muito bagunceiro, muito mesmo. Só causa confusão, não obedece o Superman, morde o Superman. Tipo, mas o Krypto, ele é porradeiro. Sério, na batalha final, o Superman teria morrido se não fosse o Krypto. O Krypto salvou o Superman muito nesse filme. Tanto que quando a Fortaleza da Solidão é invadida em uma parte do filme, o Krypto, ele vai pra guerra. Ele vai lutar. Os robôs da Fortaleza da Solidão do Superman estão sendo destruídos. O Krypto vai pra guerra. O Krypto só perdeu porque ele é um cachorro. E porque a engenheira usou uma bola de sei lá o que e prendeu na cara dele. Eu acharia melhor se fosse o Ultraman lutando contra o Krypto. Eu acho que faria mais sentido. Mas ok, vamos pros heróis mesmo. Primeiro de todos, o Metamorfo. Bom, o Metamorfo eu não conheço muito dele, não conheço praticamente nada dele. Eu só sei que ele é um coisa mais roubado e que ele tem um filho. Ele tava preso, não lembro porquê, não sei se tem motivo. Ele tava preso dentro da prisão, dentro do universo de bolso do Luthor. Ele tava preso lá. E tava torturando o Superman pra ele e o filho dele não morrerem. Eu não sei o que ele fez pro Luthor, não sei se falam no filme, eu não lembro. Mas ok. O Metamorfo, ele é muito forte. Ele é um counter vivo pro Superman. Mas como também pode ser uma ajuda viva pro Superman. Ele cria a Kryptonita com as próprias mãos, mas ele também cria um mini sol para dar forças pro Superman se levantar contra contra o próprio Luthor. Ele é muito forte e no final ele entra pra Gangue da Justiça. Eu não tenho muito o que dizer sobre ele porque é um herói que eu desconheço bastante. Mas, eu gostei do Metamorfo, achei ele bem legal. Os motivos dele, do porquê ele tá agindo, porquê ele tá torturando o Superman, porquê ele tá fazendo a Kryptonita, é completamente entendível. A vida do filho dele e dele estão em jogo. E é completamente entendível. Tá bom? Mulher Gavião. Antes que o pessoal comece a falar, a Mulher Gavião desse filme não é a do Liga da Justiça Sem Limites. Existem duas, eu acho que são duas, Mulheres Gavião. Pode ter mais, eu não faço ideia. A primeira é a Shaera, é a mais famosa. É a ruiva que aparece no desenho da Liga da Justiça. Tanto que minha mãe até me perguntou, já que ela assistia a Liga da Justiça, perguntou, essa daí não é a Shaera. E não é mesmo a Shaera. A Shaera, ela é ruiva, ela é ruiva. E ela é uma Mulher Gavião diferente. Essa é a Kendra, outra Mulher Gavião. É diferente da mulher. As duas Mulheres Gaviões são diferentes uma da outra. Então a Mulher Gavião desse filme, ela. Bom, eu gostei dela, achei ela bem legal, só que ela não tem muita personalidade, sabe? Ela só fica com cara de bunda o tempo todo. Mas no final eu gosto como ela se inspira no Superman, como todos eles no final se inspiram no Superman e decidem lutar por uma causa melhor. Só que no final ela mata o cara, ela mata um dos antagonistas do filme que eu prefiro não falar sobre. É só o presidente da Borávia. E o último herói, antes de partir pro grandioso Superman, é o Guy Gardner. Guy Gardner, ele é um Lanterna Verde com um corte de cabelo ridículo, extremamente estressado e ele é um Lanterna Verde mais violento comparado aos outros. O Guy Gardner, ele é um babacão e ele tem um anel de Lanterna Verde. Ele é o primeiro Lanterna Verde desse universo. Ele não vai ser o mais importante. No futuro, ano que vem, se eu não me engano, vai ter a série dos Lanternas Verdes. E se eu não me engano, confirmaram ele, talvez ele esteja, mas não tenho certeza. A série dos Lanternas Verdes vai ser o Jon Stewart e o Hal Jordan. E ele vai estar lá no meio, ele pode aparecer de vez em quando. Ele é o líder da Gangue da Justiça. Inclusive, ele deu o nome Gangue da Justiça pro grupo, sabe? Ele deu o nome, só que o nome não é Gangue da Justiça. Eles ainda estão decidindo o nome, só que
Só que ele já botou o nome de Gangue da Justiça, daí fica essa briga, o filme todo. Ele é bem canalha. Ele quer brigar. Tem uma hora que ele quer brigar com o Superman quando o Luthor revela pro mundo todo em que que o Superman, que os pais do Superman querem que ele destrua o mundo, que ele tome o mundo pra ele. Ele quer brigar com o Superman. Ele fala bastante, é bem falastrão, só que ele também é um desgraçado completo. Mas ele é bem carismático e bem engraçado. Eu espero que no futuro Batman dê um tapa na cara dele. Igual nas HQs. Agora sim. É ele. O Homem de Aço. O último filho de Krypton. O Homem do Amanhã. O Superman. Meu herói favorito. E quem protagoniza esse filme. Cara, o Superman, meus amigos. Ele é outro nível. Cara, eu adoro o Superman. Ele é meu herói favorito. E eu gosto como o Gunn fez ele nesse filme. Ele é simplesmente ótimo. Sabe, eu não tenho nem palavras. O Superman desse filme é sensacional. Ele é ótimo. Ele é o Superman de verdade. Ele é praticamente o Christopher Reeve moderno. O Cavill, ele peca muito no carisma e no Clark Kent. E às vezes também como Superman. Coisa que o Superman do David Corenswet, que é o ator dele, não peca em nada. O Clark Kent dele é completamente diferente do Superman dele. O Superman dele é um Superman de verdade. É como o das HQs. Ele é simplesmente incrível. Eu adorei o que fizeram com o Superman aqui. Apesar que um negócio que meu pai falou quando a gente saiu do cinema é que o Superman apanhou muito. Isso é verdade. O Superman apanhou pra cacete. Tomou uma surra pro Martelo da Borávia 2 vezes. Apanhou pro Ultraman uma, 2 vezes, se não contarmos as vezes que ele lutou com o Martelo da Borávia. A engenheira deu uma peitada nele, só que ele solou a engenheira. E aí a engenheira decidiu usar hack. E o Kaiju, eu acho que ele teria vencido o Kaiju, só que o problema é que se ele tivesse lutado mano a mano com o Kaiju, ia destruir muitas coisas. E o Superman ficou mais na parte dos salvamentos. Quem derrotou o Kaiju foi a Gangue da Justiça. Ah, e tem o Hall da Justiça nesse filme, tá? Aquela base da Liga da Justiça. Inclusive, um detalhe que eu pesquei ali é que naquele Hall da Justiça, quando a Lois Lane entra lá pra falar com eles, no teto tem umas pinturas muito específicas em que eu consegui reconhecer a Sociedade da Justiça da América. Isso mesmo. Eu não tô nem brincando. Eu reconheci membros da Sociedade da Justiça. Ou seja, a ideia de Liga da Justiça é muito mais velha do que muito mais velha do que a gente esperava naquele universo. A sociedade existe muito antes existe há muito tempo. É sério. Tem o Flash ali. O Flash que tem a panela na cabeça. E o Homem-Gato que treinou a Mulher Gavião. Desculpa, eu desconheço desses heróis menores da DC. Eu sou fã do Superman. Eu tô mais pra fã do Superman do que fã da DC, mas tudo bem. Voltando pro Superman, cara. O Superman tá incrível. Eu adorei o que fizeram com ele. Aquele é o Superman dos quadrinhos que veio pras telas. É o Christopher Reeve moderno. É o Christopher Reeve se ele vivesse um mundo em que existem mais heróis do que só ele. E cara, isso é simplesmente incrível. Agora minha nota pra esse filme. 10 de 10. Eu já disse anteriormente, Absolute Cinema. Cara, que filmão. É sério, é um filme absoluto, é um filme supremo. Que filme foi esse? É um filme que eu não vou esquecer tão cedo. É um filme que me marcou. O Superman em si me marcou, porque ele veio numa fase da minha vida em que a Marvel tinha me decepcionado bastante. A Marvel vinha me decepcionando bastante. E o Superman veio, ele, como o próprio Superman, ele trouxe esperança pra mim que os filmes de super-heróis poderiam ser melhores. Eles poderiam voltar a ser bons. E cara, isso é incrível. Esse filme é incrível. Vão assistir.
E eu tô com vontade de ir no cinema de novo pra ver, mas, como eu já disse, ingresso é caro. Vou esperar sair ou Pirata ou HBO Max, não tem HBO Max. É, eu vou esperar sair Pirata mesmo. Filmão. Obrigado por ter assistido até aqui e até algum dia.